Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 17/10. Vamos lá rapidinho falar sobre o mercado para o dia de hoje. Bom, Boletim Focus, né, o último divulgado agora de manhã, segue com mais uma semana de revisão para baixo. A gente comentou que esperava que aquela revisão, né, ficou estagnado uma semana de revisão estável, já ia mudar, e de fato mudou, mais uma revisão para cima, mesmo que marginal, mas é uma revisão importante e a dinâmica segue de revisão para cima. O câmbio estável, né, 12 semanas consecutivas, com o câmbio estável em 5,20 e a Selic estável 17 semanas em 3,75. Narrativas no mês, nada mudou, né, Covid ainda segue com uma pauta da China, Covid zero, guerra da Ucrânia com a Rússia segue cada vez pior. Nessa semana, esse final de semana saiu notícia que o governo chinês mandou que todos os seus sua população morasse na Ucrânia saísse dessa região, com receio de uma guerra nuclear. Na revisão aqui da inflação e PIB, ainda segue, os Estados Unidos mudou marginalmente aqui, estava 8,30, veio para 8,20, mas de uma certa maneira nada mudou. A gente ainda segue com essas pautas e essas narrativas. Claro, isso aqui são as narrativas que a gente vê eh, para o mês, né, de outubro. Porém, a gente tem que entender que, ora, eh, uma narrativa aqui, né, que a gente olha aqui, se a gente tivesse um grau aqui de importância, né, então, assim, aqui é nota 10, né, e aqui zero. Então a gente, na minha ótica de ver as coisas, cada uma dessas narrativas, guerra está bem próximo a 10, Covid está bem próximo a zero, né, inflação está bem próxima a 10 aqui também, então, assim, né, 8, por assim dizer, né, e eleição aqui também está próximo, poderia dizer um 7, enfim, a gente vê aqui algumas narrativas que têm a sua. Essas são as narrativas, mas cada um tem que ajustar em fatores de risco, para saber qual peso dá para uma ou para outra, tá. Aqui a agenda, na sexta-feira, a gente chegou a comentar grande parte dessa agenda, né, saiu aqui o núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos, veio ligeiramente melhor do que o esperado, preço de bens exportados veio ligeiramente melhor do que esperado, ou seja, você conseguiu, esperava uma queda de 1%, você conseguiu uma queda menor, né, preço de bens importados esperava ver relativamente menor, né, ou seja, esperava você importar mais caro 1,1, você importou 1,2 mais caro, né. Vendas no varejo, veio 0 a 0, né, esperava uma alta na vendas, varejo 0,2, veio 0 a 0. Vendas no Canadá, esperava uma queda de 1,8, veio uma queda um pouquinho maior. Vendas por atacado, esperava uma alta de 0,8, veio uma alta de 1,4, né. O estoque das empresas, né, isso aqui é uma informação, na minha ótica de ver, relativamente importante. Você vê que o estoque esperava uma alta de 0,9, veio uma alta de 0,8, ou seja, estão conseguindo desovar o estoque. Aqui começa, aquela indicador de confiança, né, para o futuro, né. Esperava acima de 50 bom, abaixo de 50 ruim, mas esperava uma uma alta de 58,5 e veio 56,2, ou seja, indicador não muito bom. Michigan, pelo contrário, né, aqui tem uma leitura final de outubro, quem tem em relação ao consumidor, veio ligeiramente menor, né, melhor, quer dizer, melhor, né. E aí, por hora, a gente tem muitos indicadores que vão sair ao longo do dia, mas mercados estarão fechados, e aí a gente acompanha, amanhã. Na renda variável, olha só, né, a gente vê aqui os principais índices americanos brigando numa região importante para não perder. Por hora, eles estão respirando ali, né, o que dá um certo alento, mas a gente não pode esquecer essa, né, ó, quem tiver dúvida do que significa cada ponto, né, dessas velas aqui, o que a gente chama de candlestick ou vela, a gente vê aqui que deixaram máximas, né, ou pavio, né, muito pavio aqui, por exemplo, no Dow Jones, aqui até no S&P deixou também um pavio e fechou a semana no negativo.
né? Então a gente vai acompanhar essa semana que abriu positivo, né, nos mercados como um todo aí, o mercado europeu também brigando aqui nessa região, né, como um todo. Assim, o VIX, vulgo índice do medo, está brigando aqui perto de 32, né, 31,40. Então, o petróleo, que fechou bem, uma queda importante na semana passada, por hora abriu aqui levemente em alta essa semana. Então, assim, o mercado para mim ainda não mudou, continua com um sentimento ainda de aversão a risco. Tá aqui, essa semana abre aí uma expectativa de uma melhora na taxa de juros americana, né? Ou fechamento da taxa de juros americana. Fechamento seria menos taxa para quem tomar esses ativos, menos taxa significa mais confiança, né? Abriu muito aqui, né? O mercado exigiu muito. Olha, cada barrinha dessa é uma semana. Olha quantas semanas consecutivas de queda, né? Acho que eu posso dizer assim que e quedas agudas, né? Quedas graves, né? Olha o ângulo, né? Quando você vê aqui uma queda aqui, você tem até aqui também teve um ângulo forte, né? Foi agudo, né? Olha, agudo, né? Bem agudo, quedas bem agudas, né? Diferente aqui com quedas relativamente, né? Um ângulo um pouquinho maior, né? Não chega a ser pouquinho menor, perdão. O ouro estaca zero, né? Volta aí, estaca zero, caindo o ouro, uma região que foi aqui resistente. E minério de ferro da Lian começa a semana em queda, né? Terminou a semana passada em queda, essa semana em queda, numa região aqui de lateralização, tá? Então, a bolsa destaque aqui, fechando mista, assim, essas bolsas no mundo asiático, né? Fechando relativamente destaque negativo para Nikkei, 1,16 de queda, e a gente vê, foi férias lá? Não, deixa eu ver aqui na agenda. Não, não foi feriado, então queda ruim mesmo para Nikkei. Destaque positivo aqui a gente vê para as bolsas da China. Tá? Na Europa, todas com um tom relativamente positivo, né? Futuros americanos também com um tom bem positivo, né? Depois de Nasdaq ter caído 3% na sexta-feira, né? Quedas acentuadas, a gente vê uma leve recuperação no dia de hoje. CDS brasileiro voltando à casa dos 300, realmente muito ruim na minha ótica de ver esse ajuste, e eu não consigo imaginar o motivo para ele. É evidente, quer dizer, contexto muito mais global do que interno, né? Acho que interno mudou nada, né? Ainda mais com eleições definidas aí, eu acho que isso piorou muito, 50 pontos aqui, foi muito, muito. Acho que em função do cenário externo, isso acaba, evidentemente, trazendo uma visão ruim para os emergentes. Bitcoin voltando a ficar acima de $19.000 e Ethereum voltando a ficar acima de $1.300. E aqui, o que a gente espera aqui, né? A gente olha aqui para julho, para outubro, né? Estamos respirando aqui ainda acima, né? A gente vê que teve 5 dias ruins em outubro, né? Caindo aí 1,9 na sexta-feira, uma queda bem forte, mas acho que é mais para um contexto global do que interno. Os estrangeiros têm um estoque positivo no índice futuro, aumentaram marginalmente essa posição na sexta. Os nacionais têm um estoque negativo no índice futuro e aumentaram marginalmente na sexta-feira. Com relação ao câmbio, né, os estrangeiros têm um estoque negativo e aumentaram essa posição na sexta-feira. Os nacionais têm um estoque negativo, mas levando uma recuperação muito forte e diminuíram mais ainda essa posição na sexta-feira. E aí a gente vê aqui o nosso mercado, né, o Bovespa, uma queda sequencial, né, e ainda abrindo espaço para a gente ter esse movimento não muito bom, né? Claro que hoje parece um dia positivo, mas se não voltar a fechar essa semana acima de 114 mil pontos, está formando o que a gente chama de uma configuração de megafone, né? Aumenta-se a volatilidade para que possa aí, de repente, a partir daí para 120 mil pontos. Mas a gente está falando em 5 mil pontos, uma queda de mais de 5 mil pontos para essa semana, tá? Então, assim, realmente pode vir testar novamente 14 mil pontos, 15 mil pontos, enfim, não sei
mas por hora perdendo toda essa região aqui, né. Vamos ver se tem essa briga como tem o dólar, né, essa região aqui que foi uma resistência muito importante, chegou a ser suporte aqui um dia, mas já perdeu, vamos ver se é um falso rompimento, para dar aí sim a gente pensar que pode partir daqui, mas se não, eu vejo aqui 105.000 pontos. E o dólar, né, ao contrário, né, eu coloquei essa região aqui em amarelo, porque é o que tem brigado aqui constantemente, voltando a ficar acima de 5.300, lembrando que o foco já está a 5.200, então pode ter um ajuste forte aí logo nessa abertura. Vamos ver como que acontece, né? Um pavio muito negativo para o índice e uma sombra muito positiva para o dólar deixado até agora no mês, tá? Sexta-feira, Petrivale caiu 0,68, os demais ativos caíram em 27, no agregado a bolsa, o índice BX100 caiu 1,95, né? Variação dentro da normalidade, a volatilidade diminuiu e aqui a abertura dos contratos DI que justifica toda essa queda no mercado à vista, né, do mercado de renda variável. As maiores altas, as maiores quedas na semana passada, tudo no campo negativo, destaque negativo para small caps e índice de consumo, né. Bom, aqui nada mudou, a gente vê aqui um leve ajuste para queda, mas já apresentando uma perninha aqui, tomando aí o BTC novamente, né? Já foi mais de 10, o estoque aliviou um pouco, porém ainda alto, né? Ou seja, tomando o BTC pensando numa nova queda. Aqui os mais alugados, os mais devolvidos, o estoque aí fica de olho. Tá? Curva DI, enfim, tá inflação implícita aqui, né? Fechou aqui em relação ao dia de ontem, sexta em relação à quinta, mas aqui abriu, né? Grande parte da curva. Realmente ainda tem uma volatilidade muito grande com a expectativa da inflação implícita. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Permaneço à disposição nos meios de comunicação aqui da Tarde Gestão de Patrimônio. E qualquer dúvida e sugestão é só deixar nos comentários. Obrigado e até breve.